E aí, galerinha, beleza? E aí, tranquilo? Vamos para mais uma aulinha bacana. Hoje, um tema especial, hein? Exatamente, as semelhanças atômicas, né? Isso mesmo, isso é tão cobrado, né? Eu tô achando ser parecido com alguém. Com quem? Jô Soares. Chama a vinheta. Não. Então, galerinha, vamos falar hoje um pouquinho sobre as semelhanças atômicas. E o que é uma semelhança atômica? Nós temos átomos que se parecem em alguma das partes, ou alguma da massa, pode ser o número de prótons, o número de elétrons ou o número de nêutrons. Se eles têm alguma semelhança, mas têm outras partes diferentes, a gente fala que esse átomo ele é semelhante ao outro. Então, para isso, sempre teremos que ter dois ou mais átomos em comparação. Então, a gente sempre vai ter que usar esse tchan para a gente entender essa semelhança atômica. Agora, repare comigo aqui, quando a gente fala dos isótopos. Os isótopos, eles são átomos com o mesmo número atômico e com diferentes números de massas. Os isótopos, eles podem ter número de nêutrons e número de massas distintos, mas eles têm que ter sempre o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Esse número de prótons, ele vai fazer com que os átomos, eles não percam a sua simbologia. Todos os isótopos, eles têm a mesma simbologia. Se eu tenho hidrogênio, aqui é hidrogênio, aqui é hidrogênio, aqui é césio, aqui é césio. Aqui em Goiás, em Goiânia, principalmente, a gente estuda muito a questão do césio. Seguinte, para a gente entender um pouquinho mais sobre esses isótopos, a gente tem que olhar o seguinte. Qual que é o número atômico aqui? Aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Mas as massas são diferentes. Então esses átomos, eles não são iguais. Eles são parecidos, eles são semelhantes. E por causa disso que a gente fala que é uma semelhança atômica. Diga-se de passagem, esse aqui é chamado de hidrogênio, esse aqui é chamado de deutério, esse aqui é chamado de trítio. Esse aqui é chamado de césio 137, esse aqui é o césio 135, que o número atômico dos dois é 55. A gente só não colocou aqui, tá bom? Os isóbaros já são elementos que possuem o mesmo número de massa, mas possuem número de prótons e nêutrons diferentes, né, consequentemente. Então, a gente olha aqui o seguinte, o cálcio 40 e o potássio 40. Esses átomos em si, eles têm o mesmo número de massa, mas os números de prótons e nêutrons são diferentes. Por exemplo, o número de prótons do cálcio é 20 e o número de nêutrons também é 20, porque é 40 menos 20. E o número de prótons do potássio é 19. E o número de nêutrons dele aqui é 40 menos 19, que dá 21. Então são números distintos, mas que a soma do número de prótons mais o número de nêutrons vai ser igual, no caso aí, no número de massa. Por isso esses elementos são chamados de isóbaros. Um macetezinho, todas as vezes que forem chamados isótopos, olha o pezinho aqui, vai te lembrar os prótons. Todas as vezes que for falado de isóbaros, olha o azinho aqui. Esse azinho aqui, ele lembra o número de massa. E o tio Soneca vai falar para você ainda sobre isótonos e os isoeletrônicos. Galerinha, o nosso querido Pavanelli já falou aí para vocês de algumas semelhanças atômicas. Vamos para as outras. Isótonos, olha aqui, isótonos, o Nzinho aqui, te lembra de uma partícula subatômica chamada nêutron. Então são átomos com o mesmo número de nêutrons, porém eles são diferentes em números atômicos. Se você for pegar aqui, potássio e cálcio, eles são átomos diferentes, então o número atômico dos dois é diferente. Porém, se você for analisar o número de nêutrons, o nêutron é a massa menos o número atômico. 39 menos 19, aqui você tem 20 nêutrons, 40 menos 20, aqui você também tem 20 nêutrons. Então eles têm o mesmo número de nêutrons, por isso eles são chamados de isótonos. Os isoeletrônicos. Isoeletrônicos, como o nome já diz, iso quer dizer igual, eletrônicos, mesmo número de elétrons. São átomos com o mesmo número de elétrons, porém em diferentes números atômicos. Nesse caso aqui, você tem que ter presença de íons, né? Átomos, íons, não pode ser só um átomo. Porque olha aqui, o magnésio tem número atômico igual a 12. Se ele tiver com duas cargas positivas, significa que o número de elétrons dele vai ser igual a 10. Porque o número de prótons dele é igual a 12.
para sobrar duas cargas positivas, ele tem que ter 12 prótons e 10 elétrons. O neônio está sem carga, então o número de elétrons é igual ao número de prótons, ele tem 10 elétrons e o número de prótons dele também é 10. E o flúor está com carga negativa. Quando está com carga negativa, quer dizer que tem mais elétrons do que prótons. Se o número de prótons dele é 9, significa que o número de elétrons dele é 10. Se você for analisar, esses três exemplos aqui, ó, nós temos 10 elétrons. Ou seja, são átomos diferentes, número atômico diferentes, elementos diferentes, com o mesmo número de elétrons isoeletrônicos. Entenderam, galera? Então, galerinha, essa foi a nossa aula sobre semelhanças atômicas. Lembra sempre disso, porque cai muito nos vestibulares. E também entre no nosso Instagram, @Química Simples, que lá vai ter algumas dicas sobre o conteúdo para você. Beleza, galera? Então, até a próxima aula. Então, até a próxima aula.